E aí pessoal, aqui é o André Passi do Pace to Survival. E no último vídeo eu estava falando aqui da garota que caiu no vulcão, do resgate, dos drones. E algumas pessoas comentaram comigo que os turistas, se não me engano os turistas espanhóis que estavam com drone, que levaram um bilhetinho para ela aguentar firme, era um drone que só aguentava o peso da própria câmera, que é um drone simples, não era um drone preparado para cargas. E que para chegar até o topo desse vulcão eram 3 dias de caminhada ou 2 dias, e que não chega carro, mas moto de trilha talvez não chegue, não sei, que esses drones maiores, falaram inclusive, alguém mencionou de drone agrícola, precisaria estar atrás de uma picape e montar, porque ele é muito pesado, né? Até eu concordo com tudo isso. Mas outra pessoa já caiu depois dela lá, né? Parece que é um irlandês, mas não caiu tão fundo, e resgataram ele dentro de 4 horas e saiu com vida. O lance lá é perigoso. Bom, o assunto de hoje, que eu estou vendo aqui nas notícias da internet, do dilúvio que teve no Texas. Então aqui está escrito assim na exame.mundo/Texas USA drones militares em busca por desaparecidos após enchentes devastadoras. Que enchente foi aquela, hein? Não sei se vocês viram o vídeo, mas começou a subir, subiu 9 metros, depois veio com força, largou, e parece que tinha um grupo de um acampamento de uma igreja lá, um grupo que era só para acampamento para meninas, e parece que mais de 20 meninas morreram porque não teve tempo de avisar, de sair, e destruiu todo o acampamento. Mas não era um acampamento de barraca, era um acampamento com essas construções que eles fazem nos Estados Unidos, com aquelas madeiras, construção pré-moldada, pré-fabricada, esqueci o nome daquilo agora. Não é o steel frame, é com madeira essa outra, pode ser wood frame, alguma coisa assim. Bom, quem souber o nome dessa construção, escreve aí. É aquele mesmo tipo de construção que quando tem um ciclone, um furacão lá, leva tudo embora. Eles têm que ter o basement. Eles têm que entrar quando tem um furacão, um negócio de concreto que fica debaixo da casa, que fecha uma portinhola, com uma estrutura bastante pesada, metálica, eles trancam essa portinhola. E no basement, que é o porão lá desses americanos, onde tem região de furacão, eles têm que ter uma estrutura lá dentro, uma mini cozinha, um gerador de energia, algum equipamento para trocar e purificar o ar, nada de gás, eles têm que cozinhar por indução elétrica, né? Por algum tipo de fogão de cooktop, essas coisas assim. Então eles têm que ter o mínimo necessário lá de água, de comida, de remédios, provisões. Nos Estados Unidos usa-se muito armas, né? Principalmente no Texas, até criança aprende a atirar e tem sua munição com segurança. É um dos estados mais seguros que tem nos Estados Unidos, porque qualquer invasão lá não precisa chamar a polícia nem o exército, o povo mesmo já se defende. De certa forma isso é muito bom. Tem o direito à defesa da propriedade lá. Mas vamos ver aqui, ó. Texas usa drones militares em busca por desaparecidos após enchentes devastadoras, na exame. Ao menos 80 pessoas morreram e 41 com um paradeiro desconhecido desde sexta-feira, segundo o último balanço geral. Essa notícia aqui, ela foi publicada em 6 de julho de 2025, às 20 horas e 19 minutos. Hoje é dia 7 de julho, 21 horas e 25 minutos. Tem uma imagem aqui dos destroços das equipes de resgate no meio dos entulhos. O negócio foi bastante feio. Acompanhem tudo sobre as enchentes. Enchentes devastadores. Vamos ver o que mais fala aqui. Aqui que legal, dos drones, né? Voltando a falar dos drones. A ala de ataque, acho que é do exército aqui, MQ-9 para missões críticas de busca e resgate hoje, disse Guarda Nacional do Texas, em uma reportagem no X no domingo. Aeronave pilotada remotamente, uma RPA MQ-9 Reaper, desarmada, tem enormes capacidades tecnológicas para coletar imagens de alta resolução e avaliar o impacto das enchentes nas áreas circundantes, acrescentou. Segundo o xerife do condado de Kerr, Larry Lake, entre vítimas procuradas estão 10 meninas e uma conselheira do acampamento de verão feminino cristão Mystic. Os corpos de outras 16 meninas de 8 a 9 anos
pulou a tela aqui, que loucura. De 8 a 9 anos, já perdi o texto. Bom, para salvar as meninas, nadaram durante 10 ou 15 minutos. Você pode imaginar na escuridão, com as águas agitadas, árvores passando ao lado delas, pedras caindo por cima, descreveu o vice-governador Dan Patrick. Relatou que um funcionário do acampamento enfrentou uma corrente para quebrar a janela de uma cabana e permitir a fuga de um grupo de meninas. Nas cabanas, a desordem reinava em meio a um chão, lençóis, ursos de pelúcia, outros objetos cobertos de lamas. A força da corrente destruiu as janelas dos chalés de madeira, né? Bom, com o recuo quase completo da água do acampamento no sábado, um cenário de destruição surgiu, mostrando dezenas de carros encalhados, alguns presos em árvores, vegetação arrancada, e é isso. Então você veja a questão do uso de drones. A gente vê nesses conflitos mundiais aí que estão tendo hoje, que tem drone teleguiado por rádio, agora já tem drone com fibra ótica para não sofrer interferência. Mas quando é usado para o bem, assim, para salvar vidas, a gente percebe que ele tem uma utilidade muito grande em busca, salvamento. Tem uma outra reportagem aqui que fala que esse aqui já está no Instagram, Texas Raiz. Esse é o Instagram que eu estou lendo aqui. Tecnologia do Serviço do Agra da Segurança. Drone térmico ajuda a encontrar criança perdida em milharal. Olha que interessante. Menino de 3 anos se perdeu um imenso milharal de mais de 100 acres, que dá 404 mil metros quadrados, sozinho na escuridão, cercado por pés de milho de quase 2 metros. A busca tornou um grande desafio para a família e para as autoridades. No Texas Raiz Agro, seguimos acompanhando de perto a tecnologia que transforma o dia do campo. Então eles usaram um drone térmico para vasculhar numa grande altitude e ver o pontinho do menino iluminado. Aparece no vídeo aqui no Instagram, Texas Raiz. Texas tudo junto, Raiz com Z, viu? Para quem não sabe escrever Raiz. Bem interessante isso. Aí foram no milharal, resgataram o menininho de 3 anos. Por sorte, resgataram a tempo e não teve esse problema de hipotermia e morrer de sede ou algum animal poder atacar ele, né? Bom, esse final de semana eu estive numa fazenda aqui próximo a Piracicaba, São Pedro, Americana, e tinha uma grande plantação de cana e também já teve milharal. E o proprietário da fazenda me relatou que uma vez ele foi fazer uma excursão junto com um amigo dele nesse milharal e se perderam. E eles estavam sem água, sem mochila, sem telefone, lá não pega o telefone nesse local, até estavam, se eu não me engano. O rádio é super importante, deixar o rádio na base sempre com a família ou com alguém da propriedade quando for fazer essas caminhadas, deixar o rádio carregado, deixar uma frequência de emergência pronta. A pessoa que ficar na base deixa o rádio ligado em cima de uma mesa ali enquanto faz seus afazeres, e quem estiver no campo leva o rádio, para economizar a bateria leva desligado. Qualquer emergência liga o rádio, quem está na base, talvez até com o rádio no carregador, ele pode transmitir uma chamada a quem saiu para se aventurar. Nesse caso, eles tiveram que gritar bastante, berrar, eles tinham umas ferramentas pirotécnicas, eles acabaram fazendo alguns barulhos com essas ferramentas pirotécnicas e escutaram dessa fazenda, e a esposa escutou, estava grávida por sinal, chamou o caseiro, a mulher do caseiro, pegaram o carro, saíram buzinando com farol alto. Aí essas pessoas que estavam perdidas nesse milharal dessa fazenda foram em direção ao carro, né? Aí acharam a pista lá e foram resgatados com vida. Mas falou que o desespero foi muito grande, que por pouco não entraram numa mata lá perto. E quando eu falei lá da menina no vídeo anterior que caiu lá no vulcão, que falta faria ter um drone numa base avançada lá em cima, né? Nesse vulcão. Eles teriam que ter pelo menos igual tem no pico do Agulhas Negras, não tem o abrigo Rebouças, que lá tem infraestrutura, eles poderiam construir, pelo menos no campo base dessa trilha, na última pernoite de acampamento, tem uma estrutura ali que suba com moto lá, de motocross, se sobe a pé, sobe de moto, né? E onde não sobe de moto, isso a moto numa corda, a moto de motocross aguenta bastante ralar. Então umas 3, 4 motos aí, com uma garupa, com uma carga aí, dá para montar um drone agrícola lá em cima. Ou já deixa um fixo lá, aí tem que subir energia elétrica, põe placa solar, né? Placa solar já abastece lá, já carrega essas baterias. Bom, aqui já falou do Texas, o alagamento, as equipes com bote de borracha, colete salva-vidas laranja, capacete,
procurando e a água já está mais calma. Aí lá na China, olha que interessante isso. Drone resgata homem no meio de um rio na China. CNN Brasil. Vamos ver de quanto que é essa matéria aqui. Ó, de 2/7/2025. Olha, tudo no mês 7, que interessante, né? Equipes de salvamento da cidade de Chengdu, no sudoeste da China, realizaram uma operação nesta quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, utilizando um drone para salvar um homem que estava agarrado a uma estrutura de madeira no meio de um rio. E tem imagem aqui do drone resgatando o cara. Quem quiser ver esse vídeo, clica lá no site da CNN Brasil, escreva assim: drone resgata homem no meio de um rio na China, CNN Brasil. E hoje também, no Instagram, eu vi que lá no Texas teve um agricultor que usou um drone gigante de 150 mil reais, estava escrito na matéria, agora eu não lembro qual que foi a fonte de informação, mas foi no Instagram. Eu estou sem o celular aqui, detox de celular, estou usando ele para vocês me verem aqui. Uso pouco celular, uso o mínimo possível, somente para o necessário, para trabalho principalmente. Mas por acaso eu estava acompanhando as notícias, que essas notícias nos cursos que eu já dei na vida aí de sobrevivencialismo, para comissários de bordo, escola de aviação, para grupos escoteiros, trilhas, jornadas. Estou disposto a fazer palestra também para grandes empresas, tanto para o setor corporativo como para quem quiser fazer trilha, jornada, caminhada, travessia e outros tipos de aventuras. A questão do preparo, do planejamento e os cuidados necessários. Mas hoje eu vi essa questão desse drone agrícola no Texas, de 150 mil reais, segundo a matéria. O drone foi no meio do rio, numa ilhotinha, que tinha um menininho lá. Ele levou uma outra pessoa. Essa pessoa desceu do drone, um cabo pendurado com um boldre, esses cintos, essas cadeiras de salvamento, né? Com 8 mosquetão, essas coisas. Nem 8 tinha, era só um mosquetão, um gancho, né? E esse cara ficou nessa ilhotinha, um rio pra tudo quanto é lado, um menininho, um garotinho, devia ter uns 10 anos de idade. Ele botou a cadeirinha no menino, afivelou ele, prendeu. O drone ergueu o menino, filme super legal, trouxe até a margem, pousou devagar, o menininho encostou, e aí o menininho mesmo já se destravou. Depois o drone voltou lá para buscar o cara que ficou na ilha esperando, que foi fazer o resgate do menino. Achei bastante interessante também. Deixa eu ver se tem mais alguma outra notícia. Bom, então essa história do drone para uso de procurar pessoas perdidas através desse sensor térmico, né? E isso para voos noturnos, né? Tem gente que usa isso inclusive para caça, né? Para ver onde estão os animais quando vão caçar e orientar a equipe para que no meio do mato à noite vão, ou de uma plantação, vão em direção a esses animais, que hoje eles estão destruindo as lavouras. E parece que no estado de São Paulo já liberaram para as pessoas que têm autorização para caça, as armas, tudo direitinho, a questão desse abate desse javaporco, que ele não é natural do Brasil. Ele foi importado, se eu não me engano, subiu da Argentina para o Brasil, já está comendo todas as lavouras, aí destruindo tudo, prejuízo imenso. Parece que come até onça, ataca homem, ataca gente, ataca tudo. É um bicho que não tem predador natural, tá se procriando na natureza aqui do Brasil igual coelho, e está destruindo plantação, lavoura, está destruindo tudo. E não tem nenhum animal que seja predador desse javaporco aqui, que é uma mistura, não é nem o javali, nem o porco do mato. O javaporco é uma espécie aí que não é nativa do Brasil, sei lá de onde que veio isso, se trouxeram da África. Parece que veio da Argentina para o Brasil quando teve uma inundação lá e passou pelas cercas de uma fazenda e acabou invadindo o nosso país pelo sul e está subindo todo o nosso Brasil. Sei lá onde que já chegou esse bicho aí. Eu vi um vídeo desses javaporcos que são manadas, mais de 600 correndo em linha assim, comendo toda uma lavoura. À noite, impressionante. Imagina dar de cara com um bicho desse, você tem que subir numa árvore o mais alto possível e torcer para ter uma árvore, né? Porque senão esse bicho te devora inteiro, come até gente. Se come onça, imagina o que faz com uma pessoa. Mas é isso, pessoal. Aqui é André Passi, do Pace to Survival. Aqui no YouTube, quem puder se inscrever, deixar o like, fazer seus comentários. Eu respondo todas as perguntas, os comentários que deixo. Espero que sejam todos positivos. Então aqui é Pace, P-A-C-E,
número 2, Survival, S-U-R-V-I-V-A-L. Estou sarando aqui de um princípio de pneumonia, que eu fui fazer canoagem no rio Atibaia, 2 domingos atrás. Estava bem gelado o rio, já estava com tosse, fui parar no hospital na semana seguinte. Tomei muito remédio. Último final de semana agora eu estava numa fazenda. E o próximo provavelmente eu vou estar no meio de um parque cheio de neblina aí, fazendo mais aventura. A gente não para não, não tem tosse aqui que nos derrube. Força e fé, boa alimentação, exercícios físicos, não vivam uma vida sedentária, façam exercícios, caminhada para aguentar trilha, aguentar escalaminhada, subir montanha, remar, longos percursos, tá bom, pessoal? Força, coragem e fé, pace to survive. Deixa um like aí.